Olá a todos, buenas tardes, boa tarde para quem está no Brasil, buenas tardes para nossos amigos de Argentina e Paraguai. Antes da gente começar, vamos pedir para vocês, né, como a gente tem tradução simultânea, pessoas de vários países, embaixo, na barrinha aqui, vocês vão ver como que é um globinho. É só clicar em interpretação e escolher português, você vai escutar tudo em português. Antes de empezarmos, hay acá abajo como que un globito, hace un clic, elige español y va a escuchar todo en español. Como vamos a hablar tanto en portugués como español, elige cuál es la mejor opción para todos. Empezamos. Si tiene alguna duda, llama en el chat que lhe ajudamos. Se tiver alguma dúvida de como fazer escolher a tradução simultânea, é só chamar no chat que a gente começa. Então, mais uma vez, dando boas-vindas a todas as pessoas que estão chegando, que estão escutando a gente aqui, que estão dedicando um pouco do seu tempo, em especial aos nossos especialistas, né, que estão aqui, Daniela, Roberto, Felipe. Boa tarde a vocês. Bom, gente, hoje a gente está aqui para falar do trabalho de conservação do WWF Brasil, WWF Paraguai e da Fundação Vida Silvestre para a conservação de onças pintadas na região de fronteira entre os três países. Para isso a gente tem aqui a Daniela Rode, que trabalha há mais de 20 anos com conservação aqui na Mata Atlântica, na Fundação Vida Silvestre, especificamente. Ela é que coordena, né, todo o trabalho de desenvolvimento do projeto Salvando a de Aguareté, que é Salvando a Onça Pintada, que é o embaixador da América aqui entre todos os países. Também tem o Felipe Feliciani, que é biólogo, é o nosso ponto focal de conservação de onça pintada no Brasil. E ele também faz um desenvolvimento da estratégia de valorização de áreas protegidas. E também temos a alegria de ter o Alberto junto conosco, que representa, né, o trabalho da Argentina, também tem aí mais de 20 anos de experiência com projetos de pesquisa e monitoramento de biodiversidade e mais de 40 publicações científicas em revista e livros. Boa tarde, pessoal. Bem-vindos. Boa tarde, Douglas. Obrigado. Buenas tardes. Hola, Alberto. Hola, Felipe, Douglas. Buenas tardes. Hola, Douglas. Sí, cuando me presentaron, por lo menos la traducción se dijo Argentina. Tendría que ser Paraguay. Oh, me desculpa. No hay problema. Somos todos irmãos aqui, tá tudo certo. A gente trabalha tão junto que a gente até confunde. Bom, e a gente trabalha tão junto, né? Mas assim, a Daniela, né? Vou perguntar para a Daniela, mas por que a gente tem que trabalhar junto, né? Às vezes as pessoas não entendem. Por que esse vínculo entre os três países? Bueno, Douglas, Argentina, Brasil y Paraguay compartimos la ecorregión del bosque atlántico. Es algo en concreto que nos une y es algo por lo que debemos unir esfuerzos, articularnos y todos los esfuerzos en la inversión, el trabajo que querramos hacer para conservar, restaurar el bosque atlántico, si no está articulado entre los tres países donde se distribuye, no va a salir de la mejor de las maneras. El bosque atlántico, ahí tal vez si hay gente en la audiencia que no esté muy familiarizada, había preparado un pequeño mapa como para ubicarnos en la ecorregión. Y me gustaría empezar hablando de algunas generalidades y algunas particularidades del bosque atlántico, si tengo unos minutitos, Douglas.
El bosque atlántico es el segundo bosque. ¿Vamos bien, Douglas? ¿Puedo tomarme uno? Sí, ok. El bosque atlántico, bueno, como vemos en este mapa, si traten de unir todos los subsectores que están acá pintados en diversos colores, sumando todas esas subecorregiones, el todo es el bosque atlántico. Como ven, va desde bien al norte de Brasil, en el estado de Bahía, ocupa gran parte de la región oriental del Paraguay y casi completa la provincia de Misiones en el noreste de Argentina. Es una ecorregión que originalmente, antes de la llegada de los conquistadores y colonizadores europeos, cubría alrededor de 135 millones de hectáreas. Y como ven, por su gran extensión en el eje norte-sur, está conformado por distintas conformaciones boscosas, cada una tiene sus características, tiene su propio nombre, su identificación, pero en su conjunto es lo que llamamos bosque atlántico. Como les dije, es el segundo bosque húmedo, bosque lluvioso con mayor biodiversidad del continente americano, después del Amazonas. Y lo que caracteriza, o una particularidad muy notoria en el bosque atlántico, es la cantidad de especies endémicas que tiene dentro de esa alta riqueza o diversidad de especies. Para darles algunos ejemplos, si tomamos las diferentes especies de monos, de primates, el 80% de las especies son endémicas del bosque atlántico. Endémicas quiere decir que no las vamos a encontrar o no se dan en otros lugares del planeta. Si hablamos de bromelias, por ejemplo, el endemismo, el 70% de las especies, las bromelias son esas plantas mayormente epífitas que crecen sobre los árboles. El 70% de las especies son propias, exclusivas del bosque atlántico. Las palmeras son en un 65%, las especies son exclusivas del bosque atlántico. Entonces esto hace que sea un bosque único, y que si se pierde alguna de sus especies, se pierden en todo el planeta, porque no las encontramos en otros lugares. Otra particularidad del bosque atlántico, que creo que bueno, ahí también hay algunos datos de diversidad. Otra particularidad del bosque atlántico es que tiene mucha población humana, muchas personas vivimos en el bosque atlántico. En Brasil son alrededor de 145 millones de personas, en Paraguay son 2,5 millones de personas, y en Misiones, en Argentina, somos unas 800.000 personas, yo estoy en Puerto Iguazú. Y eso ejerce una enorme presión, digamos, que deriva de las actividades que hacemos los humanos. Hemos ejercido una enorme presión sobre el bosque atlántico a lo largo de los años, y particularmente las últimas décadas, en los últimos 40, 50 años, hemos producido una gran pérdida de la masa boscosa, y de esos 135 millones de hectáreas que yo les comentaba al principio, persisten alrededor del 15%, tal vez un poquito más, un poquito menos, pero esa es una cifra que tiene cierto consenso. Y ese porcentaje que queda de bosque está, sobre todo, muy fragmentado, distribuido en porciones de bosque muy chicas que no alcanzan a sustentar la integridad ecológica o el set completo de especies que originalmente había, etc. Y esta conjunción de una alta biodiversidad y una gran presión antrópica entonces hace que hayamos perdido una enorme cantidad de la cobertura de bosque original. Pero cierro acá un poco mi intervención
comentándoles algo que es un buen dato y que es una celebración algo para celebrar el día de hoy, que es que los estudios y los relevamientos muestran que a pesar de la masiva pérdida de bosque, de cobertura boscosa, eso no fue acompañado de una masiva pérdida de especies. De hecho, el número de especies que se han extinguido en el bosque atlántico no es tan grande, no se han registrado muchas especies, no ha habido una proporcionalidad entre la masividad de la pérdida de la cobertura de bosque y la pérdida de especies. Y eso es algo que nos está jugando a favor a quienes estamos preocupados por el futuro del bosque atlántico. Tenemos, particularmente en los remanentes más grandes, en los bloques más grandes de bosque remanente, el set completo de especies terrestres original del bosque, con sus depredadores topes, con sus cadenas tróficas o cadenas alimentarias en su lugar, y ese hecho es para celebrar y es para, bueno, creo que de ahí tenemos que tomar fuerza y tenemos que tomar motivación y entusiasmo para conservar lo que tenemos, que es mucho, y para recuperar parte de lo que se ha perdido, porque contamos con esa ventaja. Las especies están, no se han perdido, y no tenemos que hacer procesos complejos de reintroducción de especies de otras ecorregiones. Bueno, estamos ahí con una ventaja a nuestro favor, y bueno, eso quería como cerrar esta pequeña parte o esa respuesta a tu pregunta con esta idea de esse dato que é muito favorável. Muito obrigado, Daniela. É realmente um momento muito importante para a Mata Atlântica, né? Especialmente que agora a gente está entrando na década da restauração da ONU, e a Mata Atlântica hoje, que é o Dia da Mata Atlântica, é um dos principais biomas aí a serem restaurados no mundo. Mas esse bioma tem um predador topo de cadeia, que é considerado uma espécie guarda-chuva, que é a onça pintada. E aí o Felipe, ele explica muito bem o que é isso, né? Então, o Felipe, o que é, né? O que faz a onça pintada ser tão importante enquanto animal, e por que ela é tão importante para a Mata Atlântica? Se você, né, conseguir aí contar para a gente o quanto ela é ameaçada, né, dentro da Mata Atlântica. Legal. Valeu, Douglas. Obrigado pela pergunta. Começo dando boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente, desejando um feliz Dia da Mata Atlântica. É tão importante a gente olhar para esse bioma, onde muitos de nós estamos, né, onde muitos de nós vivemos, e vou falar especificamente um pouquinho sobre essa espécie, que é tão emblemática. O que para mim, realmente, o Douglas falou, é muito especial. Eu sou um grande fã da espécie e gosto muito de falar sobre ela. Para mim, um dos animais mais majestosos da Terra, não da Mata Atlântica, mas um dos animais mais majestosos do nosso planeta, né, que é essa espécie, esse felino, que é resultado de um processo evolutivo perfeito. Então, assim, para quem não sabe, a onça pintada ela é considerada a rainha das selvas americanas. Uma curiosidade sobre a onça pintada para nós que trabalhamos num projeto trinacional, em português, a onça pintada é feminino, né? Para os colegas do Paraguai e da Argentina, o jaguar é masculino. Então, nós temos as duas forças aí, né? A força do feminino, da onça, e a força do jaguar também. Então, ela é tanto rainha quanto rei nas selvas americanas. É o terceiro maior felino do mundo, atrás apenas dos leões e dos tigres, né? É um animal de hábito solitário, um andarilho, e assim, eu considero a onça pintada como um sinônimo de força, de habilidade, realmente de um processo evolutivo perfeito. É um bicho que nada em rios, escala árvore, está no topo da cadeia alimentar, né? A Daniela trouxe um pouco disso, da importância dessa espécie como predador topo de cadeia, caça quase todas as outras espécies que existem, então vai caçar jacarés, antas, sucuris, assim, algumas coisas, alguns animais bem grandes, assim, às vezes quase que inimaginável, né? É um animal que, além dessa importância
biológica, ambiental, representa deuses, né, santidades para muitos povos indígenas e comunidades tradicionais na América Latina. São, como eu já disse anteriormente, provavelmente os animais mais fascinantes, e por isso que eles despertam esse tipo, né, de divindade, esse tipo de relação. E ainda assim, fora das selvas, os animais eles ainda são assim sinônimo, eles são assim, servem de inspiração para as artes, para a moda, né, assim, uma série de coisas. Mas a gente não pode falar que eles estão sob extremo perigo, porque da mesma forma, para outras pessoas, eles também representam uma ameaça para rebanhos, uma ameaça para criações, né, para produtores rurais. E para outras pessoas eles ainda representam assim o que eu chamaria de um vergonhoso troféu para caçadores. Aí a gente vai falar um pouco depois também sobre as ameaças. Mas fato é que a onça-pintada ela tem um papel fundamental no funcionamento das florestas. Ela é um indicador da qualidade dos ecossistemas. Então, populações saudáveis de onças pintadas precisam de grandes áreas naturais, de habitats funcionais e de abundância de presa. Para a gente ter ideia com algumas informações, assim, alguns dados, apenas 8,6% da superfície terrestre do nosso planeta possuem populações de onça. Essas florestas, elas abrigam ali cerca de 17% de todo o estoque de carbono do mundo e são abrigo de 28% de toda a biodiversidade global. Então, isso demonstra claramente para a gente que onde tem onça pintada, tem riqueza e tem biodiversidade, né, e tem diversidade biológica. Então, que preservar a onça pintada é muito mais do que preservar uma espécie. Preservar a onça pintada é preservar algumas das áreas naturais e alguns dos territórios e dos hábitats mais importantes para o nosso planeta. Falando especificamente sobre a Mata Atlântica, estima-se que hoje a gente tem menos de 300 indivíduos em todo o bioma, em todo aquele território que a Daniela mostrou lá, desde o Nordeste brasileiro até a nossa divisa com a Argentina e com o Paraguai, a gente estima que a gente tem menos de 300 indivíduos. Sendo que uma das populações consideradas viáveis, né, ou seja, aquelas que conseguem se reproduzir, conseguem aumentar, estão exatamente aí no corredor trinacional, onde a gente trabalha juntos. Estudos indicam ainda que a Mata Atlântica é um dos biomas do mundo que corre o risco de perder o seu maior predador, o que seria um impacto gigantesco para todo o equilíbrio do bioma. Então, logo, a gente pode considerar que como a onça-pintada é uma espécie de guarda-chuva, né, o Douglas usou esse termo e ele é autoexplicativo, né, assim, porque quando a gente conserva a onça-pintada, atuando na conservação dos jaguares, das onças-pintadas, a gente está atuando na conservação de todo o território. E saber que a população de onças-pintadas nesse território do corredor trinacional está aumentando nos últimos anos é muito importante e nos encoraja a seguir com os nossos trabalhos junto e essa grande rede de parceiros estabelecida que a gente tem aí no território. Então, assim, só um exemplo de dados, né? Imagina vocês que em 2005, um estudo estimou que no Corredor Verde, que é esse território ali entre Brasil e Argentina, haviam apenas 40 onças pintadas, apenas 40 em 2005. No último estudo que foi realizado em 2018 pela nossa rede de parceiros, os colegas lá da Argentina, o projeto Onças do Iguaçu no Brasil, nesse território, esse número já chegava a 105 indivíduos. Então, assim, com boas tendências de aumento, né, e boas expectativas. Eu queria compartilhar, Douglas, antes de passar a palavra, dois registros que eu gosto muito de mostrar. Esse aqui são dois registros dos nossos companheiros lá do Onças do Iguaçu, e deixa eu ver aqui para tocar para vocês, que eu acho que é o tipo de registro que deixa a gente cheio de esperança. Então, aqui um registro de uma fêmea com um filhote, né? E aí aqui um outro registro, que eu vou passar aqui rapidinho, que é um super registro, um registro super raro, de uma fêmea, também lá no Parque do Iguaçu, não com um filhote, mas nesse caso ela nos brindou com esse super registro com 3 filhotes de onça-pintada. Né, assim, super incrível aí, dando os créditos também para os nossos parceiros com quem a gente atua no território há bastante tempo e com quem a gente consegue esses resultados super importantes na conservação dessa espécie
tão emblemática, de que tão emblemática que é, também tem o seu próprio dia que a gente comemora lá em novembro, ou seja, 2 dias especiais para a gente comemorar, o Dia da Mata Atlântica e depois o Dia da Onça Pintada lá em novembro. E a história dessa onça, né, que você mostrou, é muito legal, porque aquele registro inicial, né, da onça com os 3 filhotes, um daqueles filhotes é a onça com outro filhote. Então, assim, a gente vê que realmente esse filhote cresceu e agora está se reproduzindo, né? Mas, assim, você comentou que a onça ela produz, né? Muita gente aqui já está habituada com o termo de produtos ecossistêmicos, né? Por ela ser um animal, topo de cadeia, que ajuda, né, no controle ali de indicador de qualidade. Mas, afinal de contas, e aí eu já dirijo a pergunta para o Roberto, afinal de contas, quais são esses serviços ecossistêmicos, né, que a Mata Atlântica proporciona para nós, e por que, né? Por que é tão importante que a gente tenha acesso a esses serviços ecossistêmicos e qual que é o impacto da Mata Atlântica nas nossas vidas? Buenas tardes, Douglas. Muchísimas gracias por este espacio y, bueno, muchísimas gracias a toda la audiencia también que se ha unido. Y, bueno, contar un poco, como ya contaba Daniela, el bosque atlántico no solamente es el segundo bioma más importante en América, sino que en todo el mundo llega a estar catalogado como el 4º más importante en el mundo, el 4º bioma terrestre más importante del planeta. Y bueno, ya comentaba Daniela la biodiversidad que tiene y el número de especies endémicas. Entonces, toda esta riqueza de biodiversidad que tiene el bosque atlántico es un servicio que estamos recibiendo. Todas esas plantas, esos animales nos dan alimento, nos proveen de servicios como la polinización, medicina, entre otros grandes servicios. Y justamente el bosque atlántico, por esta gran diversidad de especies que tiene, con más de 20.000 especies de plantas, y como lo decía Daniela, un gran porcentaje son endémicas. Prácticamente de cada grupo, el 30% son especies endémicas, especies que solamente pueden sobrevivir si el bosque atlántico continúa en pie. Entonces son las especies que solamente se encuentran en esta región del mundo. Y bueno, imagínense que tanta es la riqueza que en una sola hectárea del bosque atlántico ya han podido registrar más de 440 especies de árboles. Y bueno, esta riqueza no solamente de árboles, sino que también de vertebrados, de animales, más de 560 especies son endémicas del bosque atlántico, entre esas más de 200 especies de aves, como el ave que estamos viendo ahora, que es el bailarín azul. Y bueno, es así que es uno de los biomas con mayor número de endemismos en el planeta. Y no solamente es importante, o sea, ese 4º lugar no solamente lo tiene por la riqueza, sino que justamente porque es uno de los biomas más amenazados en el planeta. Y bueno, toda esta riqueza que tiene el bosque atlántico también tiene una gran riqueza en la población humana. Como lo comentaba Daniela, tenemos una población de más de 150 millones de habitantes en el territorio del bosque atlántico. Esto representa más de 1/3 de la población de Sudamérica. Y también tiene las ciudades
más poblada del mundo, entre ellas San Pablo y Río de Janeiro. Entonces, solamente en el bosque atlántico, imagínense, voy a hacer una relación con el yaguareté para que puedan entender. En la densidad poblacional humana en el bosque atlántico es de alrededor de 110 habitantes por kilómetro cuadrado. Sin embargo, un individuo de yaguareté o de jaguar, a lo largo de su distribución, tiene en promedio, es menor a un individuo cada 100 kilómetros cuadrados. O sea, en un área donde viven alrededor de 10.000 personas en el bosque atlántico, apenas puede llegar a vivir un individuo de yaguareté o jaguar. Y bueno, toda esta población humana está recibiendo y está exigiendo al bosque atlántico una gran variedad de servicios que le está proveyendo sus hábitats. Aún así, aunque ha sido muy degradado. Bueno, entre ellos yo creo que la provisión de agua puede ser un gran ejemplo, ¿no? Bueno, creo que me gustaría dejar a mis compañeros que puedan comentar un poco más sobre esto. Obrigado, Alberto, pela sua contribuição. Bom, eu acho que agora a gente já entendeu que se não tiver Mata Atlântica, não tem ser humano também, né? Porque a gente não vai ter água, não vai ter vida para a gente. E aí eu queria retomar com a Daniela, né, quais são os fatores de ameaça que fazem com que a Mata Atlântica seja realmente tão ameaçada, não só a Mata Atlântica, né? Hoje é o dia dela, mas a onça-pintada, e quais as soluções que juntos, né, Brasil, Argentina e Paraguai têm encontrado aí para, não só para a recuperação dos jaguares, mas também para um pouco para a recuperação da própria proteção e recuperação da própria Mata Atlântica. As coisas andam juntas ali, né? Então, Dani, quais são as principais ameaças e como a gente tem trabalhado junto para resolvê-las? Bien, Douglas. Mira, el bosque atlántico tiene una serie de amenazas históricas que han ejercido mucha presión y han tenido mucha fuerza, mucho impacto en décadas anteriores y que actualmente están aminorándose o lentificándose. Y otras amenazas que son más nuevas. Dentro de estas amenazas, una a la que yo me gustaría referirme, porque es una amenaza no tan visibilizada, pero muy pero que tiene un gran efecto, que es el problema, es una amenaza que actúa hoy en día sobre lo que queda del bosque atlántico y que es el problema de la defaunación. Así como durante muchísimo tiempo el bosque atlántico se fue deforestando y hoy gracias a los 3 países, Argentina, Brasil y Paraguay, han desarrollado legislación. En el caso de Paraguay, la ley de deforestación cero. En el caso de Brasil también hay leyes que protegen, que evitan la deforestación del bosque atlántico. En Argentina, la ley de bosques. Ese proceso tan acelerado que teníamos de deforestación no está resuelto, pero está más lento, digamos, nos está dando más tiempo, está ocurriendo de forma más lenta.
Pero lo que ocurre, esta amenaza que quería comentarte, es sobre los bosques que tenemos hoy en día. Lo que hay es un proceso constante de defaunación. Tenemos los bosques en pie, tenemos los árboles en pie, pero tenemos una pérdida de fauna. Defaunación es el proceso por el cual, una de las causas es la caza, la práctica de la cacería, que cosecha en forma no regulada, no sustentable, de hecho ilegal, animales, sobre todo mamíferos, también aves, reptiles, de gran porte, de gran tamaño y tamaño grande y medio. Y eso está produciendo en la mata atlántica que queda, en el bosque atlántico que queda, no solo la desaparición de estas poblaciones, sino también de irrupciones en diversos procesos ecológicos. Por ejemplo, la desaparición en un fragmento de un depredador tope produce un efecto en cascada o desarregla, digamos, toda la cadena trófica. También, así como eso, hay otros procesos ecológicos que se ven alterados, como la dispersión de semillas, la polinización, e incluso está documentado para el bosque atlántico ejemplos en que se están produciendo cambios de tipo evolutivo. Los procesos de evolución que toman en escalas de tiempo bastante grandes, ya hay algunos investigadores que encuentran ejemplos de cambios de ese tipo, o sea, una alteración muy seria, muy severa de estos procesos. Bueno, puedo, si te parece, contar también qué estamos haciendo nosotros para trabajar sobre esta amenaza de la defaunación, que como dije, es en gran parte causada por la práctica de la caza furtiva. Y la caza, creo que en todo el bosque atlántico, en los 3 países, es una práctica muy generalizada. A la gente, creo que en particular a la gente rural, disfruta mucho de la caza, le gusta cazar. Es una actividad que podríamos llamar tradicional, y también es una actividad que ha entrado ha pasado a ser una actividad ilegal, o ha sido ilegalizada no hace tanto tiempo, si pensamos en los ajustes sociales o los cambios sociales, pareciera como que la gente todavía se resiste a que esté prohibido cazar. Todavía consideran mucha gente como un derecho a hacer uso de la fauna nativa. Pero claramente con el poco bosque que queda, eso no es posible. Y entonces nosotros estamos, digamos, ¿cómo abordamos el problema de la caza, de la cacería? Por un lado, lo que hay que hacer es reforzar o implementar mejor las leyes que existen y que limitan esta práctica o la prohíben. Y por otro lado, también trabajar sobre la información a la población, la sensibilización, la concientización para eventualmente con el tiempo lograr un cambio social, un cambio de conducta, o disminuir la aceptación que existe por parte de una buena parte de la sociedad respecto a esta práctica. Entonces, desde nuestro proyecto, el proyecto Salvando a Yaguareté, que compartimos con Brasil y Paraguay, estamos en los 3 países trabajando en varias áreas protegidas. En total son 8 o 9 áreas protegidas de los 3 países. Son áreas grandes que cubren la mayor parte del paisaje del territorio actual del Yaguareté en la zona de la triple frontera, trifronteriza. Estamos trabajando con los equipos de guardaparques para contribuir a una mejor implementación del trabajo que ellos tienen a su cargo de hacer cumplir las leyes.
Entonces, en ese sentido, con estos equipos de guardaparques trabajamos, por un lado, organizando y ofreciendo, organizando en forma conjunta, obviamente, capacitaciones que mejoran su trabajo, capacitaciones que tienen que ver sobre todo con el día a día de su trabajo. También colaboramos con algunos grupos de guardaparques en un mejor equipamiento de esos grupos, también para desarrollar mejor las tareas de vigilancia, de fiscalización. Y también estamos trabajando desde el año pasado en algunas líneas innovadoras que son la adopción de herramientas nuevas que facilitan para los guardaparques todo el proceso de planificación, de registro y de sistematización del esfuerzo, de fiscalización y de los resultados, en un loop, en un círculo virtuoso que a su vez permita ir mejorando la planificación y siendo más efectivos en el trabajo que desarrollan. Como todos sabemos, en los 3 países los recursos son limitados, los recursos humanos, los recursos materiales, económicos, entonces mientras más efectiva sea cada tarea que ellos desarrollan, es mejor a los efectos del resultado general del objetivo de reducir el impacto que tienen los cazadores sobre la fauna. Y por otro lado también trabajamos en cuestiones de, voy a ser muy breve, Douglas, en educación ambiental, trabajando con chicos de edad escolar, con, digamos, las futuras generaciones para evitar que sigan perpetuando este tipo de práctica. También campañas en medios masivos, ya para un público adulto. Paraguay, por ejemplo, ha implementado una campaña de comunicación muy grande en Paraguay, de sensibilización hacia la especie. Y bueno, eso con la meta última de lograr reducir la aceptación social por un lado y desalentar efectivamente la práctica. Ahí estamos viendo parte de los influencers de Paraguai. Exatamente. Muito obrigado, Daniela. Acho que dá realmente uma visão bem ampla de como que esse trabalho é grande e complexo, né? E aí, eu tenho uma pergunta para o Felipe, que, te escutando, eu vejo que a fragmentação e a proximidade com as cidades, né? Como que se dá essa relação, Felipe, da proximidade da onça com as populações locais, com essa região fragmentada? Como que o projeto lida com essa proximidade dessas pessoas que possuem propriedades próximas, que tinham, né, a tradição da caça, né? A gente sabe que não é nada legal, mas como que é esse relacionamento? Como que o projeto lida com esse pessoal? Legal, Douglas. Antes eu queria fazer dar um passinho para trás, uma coisa que o Alberto falou que eu queria muito complementar a respeito dos serviços ecossistêmicos dessas áreas, porque acho que é um tema que vale sempre a pena a gente comentar, porque isso conecta as pessoas a essas áreas e diminui um pouco essa distância de parecer que a gente está conservando a onça, uma coisa super distante da nossa realidade, né? O Alberto comentou a parte de como tem, né, a população, a Dani também falou, quanta gente que vive isso. Acho que vale a pena a gente lembrar que a Mata Atlântica é responsável por fornecer água para mais de 60% da população brasileira, que provavelmente grande parte das pessoas que estão ouvindo a gente aqui agora tem a água das suas torneiras vindo de uma área de Mata Atlântica, que nasce, né, que é recarregada numa área de Mata Atlântica. E que isso também é super importante para a provisão hídrica da parte agrícola, então da produção dos alimentos de muitos de nós, e também está associada à parte de geração de energia elétrica, né? Não é por coincidência que nesse próprio território onde a gente atua está uma das maiores usinas hidrelétricas do mundo, que é a Itaipu, que está na nossa divisa com os nossos vizinhos paraguaios. E sobre uma outra coisa que eu acho que também não pode deixar de passar é sobre a importância dessas áreas onde existem essas espécies para o bem-estar
para a saúde das pessoas, né? Então, se a gente for pensar, a gente vai falar do Parque Nacional do Iguaçu, por exemplo, ele é um dos maiores atrativos turísticos do Brasil. Eu até fui colar aqui que em 2019, ou seja, antes, né, da pandemia, Foz do Iguaçu, o Parque Nacional de Foz do Iguaçu, recebeu mais de 2 milhões de turistas no ano, né? Isso é muita coisa para as nossas realidades, assim, né? Então, a gente tem que levar isso em mente, assim, desses benefícios indiretos que dos serviços ecossistêmicos que o Alberto tinha comentado, e o quanto que isso é importante. Foz do Iguaçu está entre os 5 destinos mais visitados do Brasil, pelo simples fato de ter lá as Cataratas do Iguaçu, o Parque Nacional do Iguaçu e as onças do Iguaçu, que são símbolo do parque, né? E isso faz com que boa parte da população dali viva de receita proveniente da presença do parque, de floresta e dos atrativos que existem lá. Além do que existem todos os indícios, né, os estudos recentes que indicam os benefícios para a saúde mesmo do contato com a natureza. Então, quanto que as pessoas estarem nesses lugares fazem uma mega diferença para a vida delas. Sobre a sua pergunta daí, Douglas, eu digo que, sim, dentro do projeto a gente tem um componente super forte de coexistência, né, de como que a gente olha para essa relação que, eventualmente, ela pode ser conflituosa. A Dani levantou um ponto super importante, que é trabalhar com educação. Hoje, por exemplo, no entorno do Parque Nacional do Iguaçu, o projeto, ele atua diretamente, hoje não, né, porque lógico que as visitas às propriedades, elas estão suspensas por conta das imposições aí, das restrições da pandemia, mas historicamente a gente atua com todos os municípios do entorno do parque, são 14 municípios no entorno do Parque Nacional do Iguaçu. Então, existe esse trabalho que a própria equipe lá do projeto Onças do Iguaçu sempre diz que é para transformar o medo em encantamento, né? Como que a gente faz que as pessoas se orgulhem da presença da onça pintada naquele território e como que elas mesmas venham a ser agentes de conservação e de apoio a esse projeto de conservação, que elas entendam que a presença da onça na propriedade, né, quando elas são vizinhas ao parque, pode ser muito mais benéfica do que maléfica, de forma que ela não precise fazer o que a gente chama de caça de retaliação, né, que é o abate da onça por conta da presença e do medo da pessoa de que a onça venha a predar um rebanho, uma coisa assim. Então, acho que além desse trabalho com a comunidade, um monitoramento constante das áreas de saída das onças do parque, para saber em quais locais elas estão saindo mais, e aí esse monitoramento se dá uma super forte participação da equipe, né, do parque também, então as pessoas ligam, a equipe atende rapidamente, instala câmeras, armadilhas fotográficas, como essa que a gente está vendo aí, assim, para ter registros, para saber se aquela predação realmente é de onça ou não, se é um cachorro que está vindo de algum outro lugar e a culpa acaba caindo nas costas da onça. Então, assim, é muito importante que a gente fale sobre isso. Acho que depois o Alberto vai falar especificamente sobre a questão da fragmentação também, Douglas, mas eu queria só destacar antes uma questão desse histórico, que a Dani trouxe também um pouquinho, do histórico de desmatamento que a gente teve na Mata Atlântica no último tempo. O relatório que a SOS Mata Atlântica publicou entre ontem e hoje, né, demonstrou que entre 2019 e 2020, a gente perdeu mais de 18 mil campos de futebol de floresta na Mata Atlântica brasileira. Se a gente for levar em consideração tudo que a Dani falou, que existem leis específicas para isso, ainda é muito sério a gente pensar que com leis específicas a gente ainda perde isso. Então, assim, restaurar Mata Atlântica é muito mais do que restaurar um bioma, é restaurar cada um desses serviços ecossistêmicos que a gente falou anteriormente. Inclusive, eu aproveito para destacar um outro projeto trinacional que a gente tem, que é a Rede Trinacional de Restauração, entre WWF Brasil, WWF Paraguai e Fundação Zumbi da Silvestre, que a gente olha para esse território para articular ações em nível de paisagem, para reduzir todos os efeitos, todos não, mas parte desses efeitos desse histórico assim, de grande desmatamento. Então, são anos e anos de desmatamento, de fragmentação, né, esse bioma que se estendia por toda a costa brasileira, Paraguai, Argentina, e foi reduzido a menos de 12% de sua cobertura e hoje está nesse processo de recuperação. E como o Alberto também citou na fala dele, foi um bioma que foi reduzido
para dar espaço para algumas das maiores cidades da América Latina, né? Como São Paulo, como Rio de Janeiro, como Curitiba, e abrigar 70% da população brasileira, aqueles 140 e tantos milhões de pessoas. Então, assim, essa sempre foi uma das principais ameaças ao nosso bioma, e para a fauna, claro. Gera, inclusive, essas zonas de conflito, onde você colocou, porque a gente começa a fazer zonas de pressão, colocando essas zonas de encontro, e nem sempre os encontros são amistosos, a gente tenta trabalhar com isso, né, para que esses encontros nem sempre resultem em problema para nenhum dos dois lados, por isso que a gente fala em coexistência e não em conflito, né, um trabalho de também trazer os conceitos novos e como que os conceitos certos e como que a gente trabalha com isso, né, e assim, olhar esse processo de desmatamento da Mata Atlântica é olhar o nosso próprio processo de desenvolvimento da América Latina, onde a gente, né, passou assim, o trator, assim, vamos dizer, por cima de muita coisa. E aí, já concluindo, eu diria assim, que sem grandes áreas, a sobrevivência de espécies mais exigentes, como a onça-pintada, por exemplo, é super ameaçada. Então, os animais se expõem muito quando eles precisam se deslocar, né, e aí eles vão se expor a várias coisas. No Parque Nacional do Iguaçu, por exemplo, onde a gente atua lá em parceria com o Projeto Onças do Iguaçu, do Instituto Procarnívoros. É uma ilha de floresta no estado do Paraná. Quando a gente pega um mapa de cobertura, a gente vai ver que o Parque Nacional do Iguaçu é um oásis ali de floresta. Da mesma forma, no Parque Estadual do Turvo, lá no Rio Grande do Sul, que também é um projeto que a gente apoia lá em parceria com o Instituto Curicaca, também está super isolado. A única conexão entre esses dois parques brasileiros com população de onça-pintada se dá exatamente por Misiones, pelo lado argentino, o que justifica a gente estar aqui discutindo esse território de maneira integrada, discutindo esse território de maneira internacional. Porque, por sorte, as onças podem viajar pelas fronteiras, elas não precisam de passaporte, não precisam de burocracias, mas mesmo assim elas ainda estão... elas têm que se preocupar com outras coisas, tipo os atropelamentos, tipo os caçadores, a baixa oferta de presa. Então, assim, não é muito fácil para elas, mas, felizmente, existe um avanço hoje, os próprios parques falam entre eles, né, se conectam para fazer atuações conjuntas. Então, é um processo de construção que envolve muita gente para tentar minimizar os efeitos desse histórico de desmatamento e de fragmentação, que a gente, de alguma forma, tenta atuar, reduzindo as ameaças e atuando na restauração dos corredores e do território tão importante, tanto para as onças quanto para nós, né? Obrigado, Felipe. Gente, eu estou olhando para o relógio aqui, vejo que a gente está chegando ao fim, e agradeço muito a todo mundo que está aqui mandando, tem várias perguntas, então eu estou, ao mesmo tempo, feliz com várias perguntas que a gente tem para responder, muito boas, mas eu estou um pouco aflito de encaminhar uma última pergunta para o Alberto, antes da gente passar a respondê-las, né? Então, Alberto, o Felipe, a Daniela me falaram muito sobre essa questão da fragmentação, né? E como que ela afeta não só a espécie, mas também a nossa qualidade de vida. Especificamente aí, né, você falando do Paraguai, como que isso tem afetado localmente vocês, como que isso afeta o trabalho da conservação e tudo mais aí para vocês? Bueno, Douglas, sí, vi que hay varias preguntas ahí en el chat y justamente han preguntado incluso cuántos individuos de jaguares quedan en nuestras regiones, ¿verdad? Y bueno, entonces voy a ir tratando de cubrir esas preguntas a la vez. Pero bueno, el bosque atlántico en el Paraguay, fíjense que cubría gran parte de nuestra región oriental, si lo ubican, era casi el 80% de la región oriental de nuestro país. Eso es casi el 40% de nuestro país. Entonces, el bosque atlántico era una región muy importante y hoy actualmente queda menos del 20% de todo lo que era el bosque atlántico. En menos de 50 años hemos perdido este 80% del bosque atlántico y bueno, quedan pequeños remanentes. La mayoría son muy pequeños ya para las poblaciones de jaguares en nuestro bosque atlántico.
Incluso, como le había dicho anterior, un solo individuo de jaguar necesitaría 10.000 hectáreas de bosque. Entonces, los remanentes, son contados los remanentes que tienen más de 10.000 hectáreas. Aquí en Paraguay justamente estamos trabajando en 2 reservas que son las últimas que tienen, que conocemos que tienen poblaciones de jaguares en el país. Estas reservas son la Reserva Natural del Bosque en Baracayú y la Reserva Natural Privada Morombí, que están bien al norte en el mapa que se está mostrando. Entonces, en estas 2 reservas estimamos que nos quedan entre 12 y 20 individuos de jaguares. Estamos haciendo justamente ahora un monitoreo de estas poblaciones y, bueno, la pandemia nos ha frenado en cierta manera, pero hemos comenzado con los estudios, con las cámaras trampas. Estamos ya analizando las fotografías que estamos consiguiendo y podemos identificar con estas fotos que se están mostrando ahí, pueden ver que hemos podido identificar al menos 5, ahí se muestran 4 individuos, pero ya hemos identificado 5 individuos. El pelaje de cada individuo de jaguar es único. Las rosetas, las manchas que tienen lo hacen único. Entonces, con las cámaras trampas, al tener fotos de ambos flancos del individuo, podemos identificarlos y así estimar la población de jaguares en estas reservas. Bueno, la fragmentación sigue aislando estos bosques. Baracayú y Morombí anteriormente se mantenían unidas, pero actualmente prácticamente están aislados, ya no se conectan. Entonces, los jaguares que quedan en sus reservas no se pueden mover entre estos bosques y quedan aislados. Al quedar menos individuos en una pequeña reserva, eso puede causar una endogamia en esa población, o sea que los genes se vayan reduciendo tanto que el entrecruzamiento entre individuos aumente los riesgos de enfermedades genéticas. Y bueno, y así la especie finalmente podría desaparecer. Como lo comentaba anteriormente, ya lo comentó Daniela, estuvimos trabajando el año pasado para extender la ley de deforestación cero. Esa ley ha logrado frenar gran parte de la conversión de bosques que estaba ocurriendo hasta el 2003. En el 2004, cuando se implementa esta ley, se llegó a frenar casi en un 80% la deforestación que estaba teniendo el bosque atlántico. Bueno, hoy tenemos esta ley por 10 años más, hasta el 2030. Con eso tenemos una gran esperanza de que podamos seguir trabajando y buscamos volver a restaurar esa conectividad entre los bosques que nos quedan. Y bueno, esa es la situación que estamos teniendo y bueno, esperemos que todo el trabajo en conjunto que estamos haciendo va a replicar en la conservación del jaguar, pero no solamente el jaguar, como una especie paraguas vamos a lograr la conservación de las miles de especies que viven en el bosque atlántico. Muito obrigado, Alberto. Eu vou encaminhar para as perguntas agora, mas antes de encaminhar, eu quero agradecer a todo mundo que ficou aqui, né? A gente está com bastante gente na nossa reunião, no nosso papo, e dizer que momentos como esse, né, que a gente está de pandemia, estar aqui é uma forma de ajudar a conservar a Mata Atlântica, é uma forma de ajudar a conservar as onças pintadas. Então, agradeço de verdade a todos vocês
e levem adiante todo o conhecimento que a gente está conseguindo trazer aqui, né, seja para suas redes sociais, na conversa do bar, né, quando pudermos ter de volta, na conversa com a família e tudo mais, porque isso ajuda, né? Então, muito obrigado a todos. E aí, eu estou vendo aqui que tem muitas perguntas, o pessoal está bastante curioso, e eu vou tentar juntar algumas perguntas muito parecidas, inclusive. Uma delas é, por que as pessoas caçam? Né? Por que existe a procura da onça pintada nos territórios? E se existe algum tipo de registro, né? Algum relatório de quantas onças foram caçadas, né? Como que é esse controle? Eu realmente deixo para quem tiver a coragem de dizer por que as pessoas caçam. ¿Puedo tomar la palabra? ¿Puedo? Ok. No, yo quería... Daniela, adelante, por favor. ¿Por qué las personas cazan? Yo, como les comenté antes, nosotros estamos desde hace un tiempo, un buen tiempo ya, intentando trabajar sobre produciendo mensajes que desalienten la práctica de la caza, pero es clarísimo que es una práctica muy compleja, que tiene raíces históricas muy lejanas, que tienen que ver con una práctica muy, digamos, natural del Homo sapiens, que tiene que... su complejidad hizo que nosotros, desde hace un par de meses, empecemos a trabajar con una persona que no es del ámbito de la conservación ni de la biología, sino con un antropólogo, que está trabajando justamente entrevistando a guardaparques, a cazadores, está haciendo un estudio para nosotros entender mejor por dónde abordar el problema. ¿Por qué la gente caza? Hay muchas razones, no hay una sola. Probablemente tampoco haya una que es una razón dominante o la que explica la mayor parte de la caza. No estoy hablando acá solo de caza de yaguareté, ¿no? Estoy hablando de la caza en general, sobre todo la caza de mamíferos. Mamíferos grandes, o sea, el tapir, los pecaríes, las corzuelas, las presas más habituales, la paca, los armadillos, presas más habituales en el bosque atlántico. Pero se caza mucho como una actividad recreativa. Algunos van a la cancha de fútbol, otros tienen algún otro entretenimiento, y mucha de la gente rural caza por cuestiones recreativas. También hay otra razón que tiene que ver con... estudió un antropólogo de acá de Misiones que tiene que ver con la conformación de la masculinidad, o sea, los chicos después de cierta edad tienen que demostrar que tienen habilidades para la caza, y eso es una forma de mostrar que tienen coraje y que son hombres. Se caza también, obviamente en algunos casos, para reforzar la alimentación de la familia. Pero eso quería, digamos, en síntesis, no hay una sola razón, sino que son muy diversas las razones. Y que estamos trabajando con este profesional, antropólogo, para conocer más sobre todo esta práctica. O sea que en unos meses vamos a tener más información. Muito obrigado, Daniela. Alberto e Felipe, se quiserem comentar, né, sobre essa questão, e até trazendo aqui que
talvez alguns outros fatores sejam a caça de retaliação, né, quando Esa, provavelmente preda algum gado, e aí uma pergunta se há pressão externa, né, para tráfico internacional de peças relacionadas à onça pintada. acá creo que tenemos información diferente en cada país. Yo puedo contar cuál es la situación en Misiones. Desde que hace unos años atrás empezó a haber noticias de esto como una nueva amenaza emergente para los jaguares de Latinoamérica, con casos en Ecuador, en Belice, en Bolivia, casos muy notorios de confiscaciones de piezas de un número muy importante, de varios cientos de jaguares. Empezamos a prestar atención a ese posible riesgo para la población nuestra. Hicimos algunas consultas, bueno, con las autoridades, con los guardaparques, con los investigadores, y aparentemente hasta el momento no se ha documentado, no se ha registrado ese tipo de caza de jaguares en Misiones. Pero estamos digamos, con el ojo alerta, atentos al fenómeno, y tal vez la baja densidad o los pocos individuos que persisten en el bosque atlántico también hace que tal vez no sea tan rentable, digamos, ese negocio. No es tan fácil encontrar un jaguarete para sacarle los colmillos. Douglas, Vai. eu vou fazer um comentário só breve, depois, sobre dois pontos. Um, que na pergunta o pessoal falou de histórico, né, de números de redução. Eu falei lá que a gente tinha um registro de 1995 de 40 indivíduos no corredor, né, entre Argentina e Brasil, ali no Iguaçu. Cabe trazer aqui o dado anterior, que é de entre 1994 e 1995, existiu um estudo que registrou 400 indivíduos no território. Então, em 10 anos, você teve uma redução de 90% da população. E cabe o registro também, não poderia deixar de registrar, que esse estudo de 94 e 95 foi feito pelo grande Peter Crouch, que a gente perdeu recentemente para a Covid. Então, falando de Mata Atlântica, falando de onça, não pode deixar de registrar a contribuição do Peter. E eu colocaria mais um ponto sobre o que a Dani estava falando. Eu concordo com ela em relação de que existe uma dificuldade de se encontrar onça para caçar, talvez por isso a gente tenha tanta caça de onça para fins comuns, assim, uma caça mais de retaliação, mas existe um fluxo maior de caça de presas, e aí que o impacto ele é indireto, mas que aí você força a onça, às vezes, a se expor mais na busca, então que a própria caça de presa ela também vai desencadear que a onça saia mais da área protegida e que ela esteja mais exposta, e que aí ela possa vir a se tornar uma vítima de caça de retaliação. Então, é tudo em cadeia, não tem muito como a gente desligar uma coisa da outra, e trabalhar isso hoje em Mata Atlântica é super importante, apesar da pressão de tráfico internacional não ser tão forte em Mata Atlântica como é na Amazônia, por exemplo, né, na fronteira entre Brasil e Guiana, Brasil-Suriname, Brasil-Bolívia, onde é um pouco mais comum você ter apreensões de parte de onça. Tá? Aqui, até pela densidade ser um pouco mais baixa, a gente não tem esse tipo de registro. Mas também vale a pena levar em consideração que quando um indivíduo é tirado da natureza na Mata Atlântica, o impacto da retirada desse um indivíduo é gigantesco, por conta da baixa densidade. Então, também a gente tem que tomar um pouco de cuidado do tipo, então não é um problema. É um problema sim, porque se a gente tiver, a gente viu ali os filhotes, né, que eu mostrei, a gente sabe o tanto que demora para a gente conseguir ter novas gerações de onça para ter um crescimento. A gente perdeu 90% em 10 anos. Em 10 anos, a gente conseguiu recuperar 20%, para a gente ter uma noção de que, tipo, para tirar o animal da natureza é muito mais fácil do que para a gente conseguir recuperar a população. Então, só queria fazer esse registro aí. E aí eu cortei a hora que o Alberto ia falar e eu acabei falando na frente dele. Me desculpa, Alberto. Bueno, hay por qué, Felipe. Sí, yo creo que
Bueno, hay otras preguntas que estaba viendo. No sé, Camila Martínez preguntaba si se ha planteado dentro del proyecto capacitar guías locales para otorgar una salida laboral a través del ecoturismo. Y bueno, por lo menos aquí en Paraguay sí hemos, dentro de la planificación, hemos considerado tanto un programa de educación ambiental como también una capacitación que íbamos a desarrollarlo en la Reserva Natural del Bosque en Baracayú, donde tenemos un hotel y hay un centro educativo para niñas que viven prácticamente ahí. Entonces, nuestro interés justamente es que ellas tengan la capacidad de hacerle a los turistas que lleguen allí puedan comprender la importancia del jaguar y vivir un poco más la biodiversidad que tiene el área a través de estas actividades. Muito obrigado, Alberto. A gente está chegando a hora, eu sei que tem muita gente já se programando para outras coisas, as atividades da nossa noite. Queria saber se a gente tem tempo para mais uma pergunta e depois passar para as conclusões finais. E tem uma pergunta muito interessante que é aqui, que nós três trabalhamos em conjunto, mas os governos, eles trazem algum estímulo, eles trabalham em conjunto também para a conservação da onça? Posso começar falando do Brasil, que acho que vai ser mais rápido, talvez. O governo brasileiro tem um centro de conservação de predadores vinculado ao ICMBio, que é o SENAP, um órgão de referência que trabalha em todo o território brasileiro e que tem os planos de ação nacional, né, os PANs, que a gente chama no Brasil, que hoje existe o PAN Grandes Felinos, que olha tanto para a onça pintada quanto para a onça parda, né, para os pumas. Então, existe sim, nós somos parceiros, eles são nosso parceiro na implementação do projeto, nos 2 territórios que a gente atua lá, também nos territórios que a gente atua na Serra do Mar, né, falando em Mata Atlântica também, não dá para a gente deixar de falar que a outra população viável de onça pintada está na Serra do Mar, entre São Paulo e Paraná, onde a gente atua em parceria com o Instituto Maracá, e a gente tem uma parceria muito boa com o SENAP, que é esse órgão aí do Centro Nacional de Predadores do governo. E é super importante, né, Douglas? Acho que assim, é vital, porque, por exemplo, o Parque Nacional do Iguaçu também tem a sua gestão atrelada ao governo federal. Então é importante, são atores super importantes, mais do que estratégico, né? São essenciais na atuação da conservação, onde nós, como sociedade civil, como terceiro setor, entramos para suprir, assim, ocupar um espaço, mas existe uma responsabilidade clara e direta que é vinculada a esses órgãos públicos. Douglas, no sé si tu pregunta tenía que ver con si los gobiernos de nuestros 3 países articulan acciones o de nuestro proyecto con gobierno. Yo aprovecho y quería comentar de todas maneras. Claro, pode comentar. A pergunta era se os governos se articulavam entre sí. Entre sí. Ok, yo quería comentar que desde hace poquito, desde el año 2018, comenzó a crecer una iniciativa que se llama Plan Jaguar 2030, liderado por organizaciones regionales o globales de conservación, que lo que intenta es justamente empezar a articular los esfuerzos de los gobiernos de todos los países que tienen jaguar. En el año 2018 hubo una reunión de representantes de, creo que fueron 14 de los 18 países que tienen jaguar, y empezó a producirse lentamente, pero hay
compromiso inicial, muchos de los gobiernos ya adhirieron a este que se llama Plan Jaguar 2030, está estructurado alrededor de algunos ejes temáticos, pero que tienen mucho que ver con la articulación entre gobiernos, con políticas públicas, con compromisos de gobierno hacia la especie, con financiar la protección de la especie con fondos públicos, etc. Muchos gobiernos, no sé decirte cuántos, pero ya han adherido a ese plan y está empezando a caminar esa rueda de trabajar juntos regionalmente por la especie a nivel de gobiernos. Así que eso es algo súper bueno que está ocurriendo. Alberto, quer complementar? Bueno, Douglas, sí voy a complementar. Yo creo que si hablamos de aquí, de nuestro gobierno, digamos, la conciencia actual, por lo menos en Paraguay, podemos tomar como ejemplo nada más la campaña que realizamos el año pasado, donde estaba por terminar la ley de deforestación cero, y eso estaba poniendo en riesgo los últimos remanentes de bosque atlántico. Bueno, en 4 meses hicimos una campaña para que se exija al gobierno continuar con esta ley, por lo menos, nuestra expectativa por lo menos era de 2 a 5 años. Tuvimos, con esta campaña se sumaron más de 12.000 personas que firmaron a favor de la ley y más de 60 organizaciones estuvieron apoyando para que la ley continúe. Y bueno, tuvimos la gran alegría que tanto nuestro Congreso Nacional, tanto los senadores como los diputados, firmaron para que continúe la ley. Y bueno, finalmente nuestro presidente también firmó y bueno, la ley continúa no por 2 años ni 5 años como era nuestra expectativa, sino que por 10 años. Entonces vemos que el compromiso por la conservación va también aumentando. Sabemos que la exigencia que conlleva un desarrollo también hace una pérdida de equilibrio entre el balance de la sustentabilidad y el desarrollo económico, pero se está logrando una conciencia sobre el tema. Muito obrigado. A gente está, né, com o tempo estourado, então só queria encaminhar as palavras finais, né, de vocês, uma mensagem, né, para deixar hoje em dia da Mata Atlântica para todos nós. Então, Daniela, por favor, pode começar. Bueno, primero agradecer a todas las personas que estuvieron en este webinario. Agradecer su interés por el bosque atlántico y tal vez lo más que quisiera bueno, pedir un mayor involucramiento, ¿no?, de todos en este esfuerzo que venimos haciendo con Yaguareté, con el bosque. Hay muchas cosas que podemos hacer desde nuestras propias, digamos, vida cotidiana, como sumarnos si tenemos localmente algún grupo con un perfil ambientalista o de sustentabilidad en nuestra comunidad, trabajar con el tema de residuos, de buenas prácticas energéticas, alentar a todos. No sé cuánta gente de la que nos escucha vive en el bosque atlántico, cuántos serán de afuera, pero eso es algo que
para todos, seamos de donde seamos, aliento a sumarse y bueno, y a seguir trabajando para la recuperación del bioma, para que en algún momento, lo tenemos planificado allá para el año 2040, tengamos en estos bosques que conforman la región trinacional del bosque atlántico, lleguemos a esa meta de 250 jaguaretes adultos, por lo que estamos trabajando. Vontade, quem abre o microfone vai. Continúo con las últimas palabras, pero Douglas, voy a aprovechar y tomar una de las preguntas que hicieron. Si es bueno enfocarnos en especies paraguas como el jaguar, o deberíamos enfocarnos en todas las especies. Bueno, fíjense, hemos puesto justamente en este webinar, le hemos puesto como uno de los títulos: sin bosques no hay yaguaretés, y sin yaguaretés el bosque no tiene vida. Y no es porque las otras especies tengan menor importancia, sino que el yaguareté en sí, como una especie emblemática y también indicadora. ¿Por qué una especie indicadora? Porque requiere, como les comentamos, requiere tanto hábitat, y un hábitat en buen estado, que al conservar al jaguar o al yaguareté, estamos logrando la conservación de todas las otras especies. Y también es como le dijimos, está en la cima de la cadena alimentaria. O sea, su supervivencia depende de la supervivencia de otras muchas especies. Entonces, por eso es que enfocamos nuestros esfuerzos en una especie tan emblemática como es el yaguareté. Y bueno, pero fíjense que toda esta conversación no solamente ha ido enfocada al yaguareté, sino que al hábitat en donde vive, el bosque atlántico. Entonces, tenemos que hacer un gran esfuerzo para salvar al bosque atlántico. Muchas gracias. Olha, eu posso concluir aqui também. Eu vou começar aqui, tem uma pergunta, né, no chat aqui da Vivian. Vou falar rapidinho, Vivian. Tem algumas pesquisas, sim, sobre essa questão. A gente a gente aborda de outra forma. Eu te recomendo aí que você pesquise um pouco aí dos parceiros, não sei em qual território especificamente você está olhando, mas existem algumas pesquisas em andamento sobre esse processo de coexistência que eu falei, para áreas de encontro entre as onças e populações, tá? Depois a gente pode eventualmente procurar aí mais coisas, se você quiser, dá para a gente trocar depois os contatos. Fechando, queria agradecer muito a presença de todo mundo que ficou aí esse período com a gente. Valeu, Douglas, pela moderação. Achei que foi importante aí também para a gente conseguir olhar para as perguntas e conseguir atender o pessoal que estava falando, atuando aqui com a gente. Acho que a mensagem final, o Alberto trouxe um ponto super importante, que é de olhar para o habitat, né? E acho que nesse Dia da Mata Atlântica, a gente tem que se inspirar na Mata Atlântica. É algo que a gente sempre fala aqui nas nossas reuniões internamente, que a gente se inspire na resiliência da Mata Atlântica, na beleza da Mata Atlântica, na especificidade da Mata Atlântica, né, no tanto que ela é única e do tanto que ela resiste. Acho que trabalhar a conservação sempre foi resistência, talvez hoje seja mais do que nunca, e é importante que a gente possa estar junto de instituições como as que a gente tem aqui, com os colegas da Argentina e do Paraguai, e que a gente saiba que o nosso trabalho ele é orientado por uma estratégia clara, por objetivos claros, por espécies, por metodologias,
e por assim resultados que a gente vem buscando e que com a dedicação de nós todos, quando eu digo de nós todos que estamos aqui, não só nós todos as instituições, vamos atingir esses objetivos. Então eu aproveito e convidar todo mundo que está aqui também para seguir as redes sociais das nossas instituições e dos parceiros que a gente citou aqui também durante a conversa. Lá, rotineiramente, a gente tem resultados e boas notícias que são super importantes que a gente consiga ter acesso a boas notícias nesse momento. Então, saber das populações, saber da restauração, saber da onde a gente está conseguindo avançar, da lei no Paraguai, tudo isso é tão importante que a gente saiba e que a gente só consegue porque a gente tem mais gente engajada. Então, que a gente entenda a nossa parte nesse processo e que sejamos todos parte realmente da solução, que aí acho que sim, vamos ter mais Mata Atlântica, vamos ter mais onça, vamos ter mais anta, vamos ter mais água, vamos ter mais ar puro, vamos ter tudo de bom que esse bioma sempre nos ofereceu de graça, né? E acho que está na hora da gente assumir a nossa cota de responsabilidade nesse processo. Obrigado. Obrigado, gente. Obrigado a todos. É o que nos move, né? Ter tanta gente aqui até agora. A gente está em defesa da vida, nossa vida, todas as vidas importam. Fiquem bem, fiquem seguros. Um grande abraço para todos. Foi um prazer. Até a nossa próxima. Aqueles que não tiverem as perguntas respondidas, entre em contato com as nossas redes, assim que possível a gente responde, tá? Por favor. Muito obrigado e até mais, gente. Um abraço a todos.